Estamos de volta e agora a gente entra num assunto muito bacana e interessante, que é sobre a reprodução humana, né? Se você é de casa que deseja ter filhinhos, né, assim, uma criancinha, e também para ter cuidado com o corpo, basicamente o corpo da mulher, principalmente, é preciso esse cuidado e se atentar à nossa conversa de agora, tá? A gente vai conversar agora com a ginecologista e especialista em reprodução humana. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Olá, Camila, tudo bem? Obrigada pelo esse espaço, né? A gente sempre lutando para Sim. falar sobre isso. É um assunto novo que a Uhum. maioria da população não conhece e estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Raquel, tem muita gente, você já começou falando que realmente é um assunto um pouco mais específico, né, assim, da área da saúde como um todo. Então, tem muita gente que tem dúvidas ainda sobre esse assunto. Na verdade, o que a gente está querendo é Uhum, justamente fazer com que as mulheres se alertem com uhum, relação à sua vida reprodutiva. Cada vez mais a gente tem adiado a nossa gestação, a gente tem adiado a vontade de ser mãe, por vários motivos, né? Pela própria parte social, que tem adiado essa gestação, como pela parte financeira, como pela parte profissional. Então, por conta disso, as mulheres estão sendo mães mais velhas. E isso tem trazido muito impacto na saúde feminina. Esse impacto é principalmente a dificuldade de engravidar e o tempo que fica mais curto. A fertilidade da mulher, ela cai vertiginosamente a partir dos 30 anos de idade. E a cada ano, e principalmente a partir dos 35 anos de idade, e a cada ano, a cada mês, a nossa chance de engravidar é menor. Então, por conta disso, a mulher tem que se atentar nessa questão da idade. Ela pode escolher a idade que ela quiser para uhum. ser mãe, mas ela precisa saber se ela pode esperar esse tempo. E aí, para isso que existe o congelamento dos óvulos. Muito bacana esse assunto, até porque é algo que a gente percebe muito, né? Assim, muitas vezes quando a mulher tenta engravidar numa certa idade, acima dos 30 anos, muitas vezes a gente costuma dizer que ela entra numa gravidez de risco, né? Então isso realmente ocorre, isso é verdade, a mulher tem mais assim, chances do bebê nascer com algumas deficiências, a mulher também passa a se sujeitar a sérios problemas. Sim, a partir dos 35 Uhum. anos é que a gente fala que a mulher é uma gestante idosa. Olha o nome, né? 35 anos Gesta... ainda na flor da idade, meu povo, mas para o organismo, né, assim, Mas para a feminino. gestação, sim, a nossa taxa de fertilidade, ou seja, a reserva ovariana, ela diminui a cada mês. E aí, não só isso vai dificultar, Uhum. né? Porque isso não causa infertilidade. Na verdade, isso a gente não vai ter tempo para esperar para conseguir Uhum. engravidar. O que eu sempre brinco com as minhas pacientes, e aí eu quero alertar a mulherada que está assistindo aqui ao programa, é que tempo é óvulo, meu povo. Tempo é Ai, eu óvulo, adorei essa mulherada. expressão. Tempo é óvulo. Então, a cada mês você vai perder óvulo. E você tem uma chance maior de ter diabetes gestacional, pressão alta na gestação, que é o que a gente conhece como Sim. pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro. Então, existem doenças específicas relacionadas à idade materna, sim. E aí, as doenças genéticas, como você falou, que é mais prevalente a partir dos 40 anos de idade, mas antes, a partir dos 37 anos de idade, os embriões também podem começar a ter alterações genéticas e, para isso, a gente precisa tentar antecipar, pelo menos, a nossa decisão de quando a gente vai querer ser mãe. Então, estudos apontam que a partir dos 35 anos existe uma queda da nossa reserva ovariana, né? Isso dificulta diversas mulheres que planejam aí ser mamães a terem bebês, né? Por que existe essa queda, essa desaceleração, né? Assim, essa diminuição na nossa reserva ovariana? Que, na verdade, a gente nasceu com o número de Então, óvulos que a gente vai ter para a nossa vida, uhum, tá? Então, na barriga da nossa mãe, quando a gente ainda é embrião, quando a gente está em torno de 20 semanas de gestação, a gente tem bilhões de óvulos. Mas quando a gente já nasce com 2 milhões de óvulos. E quando a mulher entra na puberdade, que é quando ela menstrua a primeira vez, ela já vai ter em torno de 400 mil óvulos apenas. E a todo mês, independente de você estar menstruando, de você estar usando anticoncepcional, de você estar grávida, de você estar amamentando, o que você estiver fazendo, mulher, você vai perder óvulo. na menstruação, isso também ocorre, essa perda de óvulos? Sim, sim, porque para a gente menstruar, a Uhum, mulher só ovula um óvulo. A uhum. cada mês, mais ou menos 10 a 20 óvulos vão ser escolhidos para um deles ser o melhorzão, crescer e ele ovular e a gente ou engravidar ou menstruar se você não engravidar. Uhum.
Mas, independente disso, em torno de 1.000 a 2.000 óvulos vão ser perdidos, mesmo você não fazendo nada. Eles vão morrer. Uma coisa que a gente chama de morte natural programada. Quem foi que fez isso? Aí, Ninguém sabe. o homem lá de cima, para quem acredita, né, em Aham. Deus. Então, a nossa natureza é dessa forma, diferente do homem, que produz o sêmen e o espermatozoide sempre, a cada 72 horas ele está produzindo o espermatozoide. A mulher não, nasceu com a quantidade de óvulos que a gente Aí vai você ter. vê, né, assim, a mulher é um ser incrível, né? Acho isso sensacional. Mas existem também outros métodos, né, assim, para quem quer trabalhar com o corpo, trabalhar com a sua reserva de óvulos, como você tinha falado, que é o congelamento de óvulos, né? Isso, como é que funciona esse Isso. procedimento? Então, assim, quando tem até um questionamento que geralmente Uhum. fazem, quando é que eu devo fazer isso? Sim. Quem deve fazer Existe isso? uma recomendação? Como é que você vai atrás de um profissional que procura? Qualquer mulher que queira adiar a sua gestação, que ache que não, nem tão cedo vai ter filhos, ou nem sabe se quer ter filhos, porque às vezes a gente não sabe se a gente quer ter filho, na verdade. Uhum. Sim. Então, às vezes, a gente quer decidir ainda. Quero primeiro me especializar, fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, não sei o que é. Quando eu vou ver, eu estou com Tem 38, mulher que hoje em 39 dia anos. prefere, né, como você falou sobre a questão social, hoje em dia a mulher prefere muitas vezes abdicar de ser mãe nova, né, assim, para primeiro construir a sua vida, para depois, obviamente, ter esse planejamento de ser mãe, construir realmente todo o arcabouço mamário, né? Assim, ao invés Exatamente. disso. Então, toda mulher pode fazer esse procedimento. E o que é esse procedimento? Ele basicamente consiste em esses óvulos que iriam morrer em morte natural, a gente vai pegar, captar todos esses óvulos. Então, a mulher vai usar uma medicação, algumas medicações, para fazer com que apenas não só um óvulo cresça, mas vários óvulos cresçam. E através de um procedimento que a gente faz com uma anestesia, uma sedação, em centro cirúrgico especializado de reprodução humana, guiado por um ultrassom transvaginal com uma agulhinha, a gente vai lá e vai puncionar esse ovário e pegar esse líquido e avaliar todos esses óvulos que a gente fez crescer. Então, o que a gente quer é que, em vez de a mulher ovule apenas um óvulo, a gente quer que ela ovule vários óvulos. E esses óvulos, aqueles que forem maduros, que são os que podem gerar uma vida, vão ser congelados a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, em um nitrogênio líquido. Ele pode ficar congelado ad eterno, não tem tempo determinado. Tem famosas que já optaram, né, por esse recurso, como a Karina Bach, que teve um Isso. bebezinho, um Henry, né, através desse procedimento clínico hospitalar, né? Isso. Então, tanto a Karina Bach quanto Ivete Sangalo também tinha embrião congelado, porque uma coisa é congelar o óvulo, outra coisa é eu já congelar o embrião. São coisas diferentes. O óvulo, eu estou congelando a célula, apenas a célula feminina. Você não precisa ter marido, você não precisa estar casado, você não precisa fazer nada. As é mamães você solteiras, né, então... Isso, é você fazendo um bem para você, mulher. Você tem que decidir sobre o seu futuro. Ninguém mais tem que decidir sobre o nosso futuro, na verdade. Então, o óvulo é isso, é uma célula e que dessa forma é muito mais fácil se um dia eu engravidar naturalmente, eu não vou usar aqueles óvulos, ou eu doar aqueles óvulos para uma mulher que precise, que no Brasil a gente não consegue comprar óvulo, a não ser que seja de um banco internacional. A gente não consegue comprar óvulo. Me vende teu óvulo. É estranho até, né? Porque a gente consegue comprar sêmen, a gente consegue Sim. comprar espermatozoide. Por que a gente não consegue comprar óvulo? Bem, a legislação do Brasil a gente não tem o que discutir. Mas, enfim, com relação a isso, a gente não tem como comprar. Então, quem precisa e não pode, me dá teu óvulo, tá ali guardado, eu não vou mais usar. Outra coisa que eu posso fazer, vou descartar, vou jogar no lixo. Não é uma vida, né? A concepção de vida é um pouco sombria. Para algumas pessoas, o embrião já é vida. Eu acredito nisso. Para mim, o embrião já é uma vida e dessa forma a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com relação aos descartes dos embriões, né? Então tem todo um conceito aí religioso, várias coisas envolvidas. Mas com relação aos óvulos, é uma célula, então é muito mais fácil. Por que não que a gente não congela o nosso óvulo? E sobre esse critério, assim, é possível a gente poder ver a quantidade da nossa reserva ovariana? Existe algum procedimento que a gente possa fazer e olhar, não, eu preciso saber disso porque eu estou me planejando para ser mamãe daqui a quantos anos, então para isso eu preciso ver como é que está sendo o meu corpo, como é que está a situação. Tem como fazer isso? Sim, tem sim. Então, como é que a gente avalia a reserva ovariana da mulher? Atualmente, são 2 exames preconizados.
Um deles é um ultrassom que a gente faz via transvaginal, tá? A mulher menstruada, de preferência do 1º ao 5º dia da menstruação. Aí a gente vai contar as bolinhas pretas que tem no ovário, tanto de um lado quanto de outro. Se tiver maior ou igual a 9, você tem uma boa reserva ovariana. Qual é o problema desse exame? Ele não foi dividido por faixas etárias. O que é que isso quer dizer? Toda mulher, independente da idade, se tiver mais de 9, vai estar normal. Mas uma mulher de 30 anos com apenas 9 folículos de reserva ovariana, opa, não é bem normal assim. Ela deveria ter muito mais se ela tem 30 anos de idade. Então, existe um outro exame, que é um exame hormonal. A gente faz um exame de sangue, ela idealmente menstruada, mas esse ela pode fazer em qualquer época do ciclo menstrual dela. E que é o hormônio antimileriano, que você consegue colocar em faixas etárias. E existe uma numeração que é o ideal. Para a gente generalizar de uma forma geral, pelo menos que esteja em qualquer mulher acima de 1,5, a gente já tem uma boa reserva ovariana. Toda mulher pode fazer esse exame. A partir de que idade? A partir dos 26 anos de idade, porque abaixo disso a gente não tem número para dizer qual é o melhor para ela. Então, a partir dos 26 anos de idade, em qualquer idade, qualquer fase do ciclo. Vamos lá, né? Avaliar a nossa reserva ovariana. Acho que toda mulher tem esse direito. Existe algum assim, porque a gente vê hoje em dia que tem casais, né, assim, que têm dificuldades para gerarem bebês, né, assim, muitas vezes são casais inférteis, muitas vezes os homens são inférteis, ou até mesmo a mulher se encontra nessa situação de ser infértil. Então, existe uma procura de casais, assim, para relação a congelamento de ovários, assim, como você falou sobre a questão da doação, né, também? Eles procuram mais por não conseguirem engravidar e não porque pensam em congelar óvulo, Sim. tá? Porque nessa situação que a gente quer para aquele, qual é o público-alvo daquele casal, o público-alvo de quem vai congelar ovo? É a mulher solteira que não sabe se quer ter filho, que não quer ter filho agora, que vai adiar a gestação. Esse é o público-alvo do congelamento de ovo. De preferência, o mais nova possível. De preferência, mais ainda, abaixo de 35 anos de idade. Qual é o público daquele casal que vem sem conseguir engravidar? Esse público quer o bebê, eles querem já ter o bebê em casa. Então, esse casal, a gente vai fazer todo o aconselhamento, né? O acolhimento desse casal, ver qual é a causa da infertilidade e aí propor qual é o melhor tratamento. Tratamento de infertilidade, existem vários. A gente divide em baixa complexidade e alta complexidade, e o de alta complexidade é o famoso fertilização in vitro, de sigla FIV. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Se não ouviram falar, sigam a gente nas redes sociais, a gente fala muito sobre isso, a gente debate muito sobre isso, né? Tanto eu quanto o Doutor Evangelista. Somos um grupo e estamos, inclusive, com um quiosque lá no Iguatemi, no 2º andar, ao lado da São Paulo, justamente para falar sobre congelamento de óvulos. Para aquela mulher que não quer e não pode ainda engravidar, mas que quer fazer algo pela saúde reprodutiva dela. Muitíssimo obrigada, Raquel. Eu tenho certeza assim, que é um assunto bem específico, né, do setor de saúde, mas com certeza a conversa que a gente teve foi uma conversa super esclarecedora. E a galera tão fofinha, assim, explicando passo a passo, que eu achei sensacional. Acho que deu para entender muito bem. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo horário, né? Obrigada pela sua simpatia, você deixa todo mundo muito à vontade. Gente, olha só, depois desse assunto tão esclarecedor e importante para a saúde feminina e para a saúde do casal como um todo também, né? Assim, você, mulher que tem casal, que vive em casal, você que planeja a sua vida, que pretende ser mãe futuramente, tá? Essa conversa foi super esclarecedora e não sai daí porque daqui a pouco a gente vai ter mais conversa, tá? Para vocês aqui no programa.